O Atlético oficializou a contratação do uruguaio Thiago Borbas, né? E o anúncio foi feito ontem à tarde, etc. e tal. Nós já discutimos aqui sobre o atleta, nós já falamos aqui. Eu não consigo, sinceramente, eu não consigo dizer para vocês sobre a contratação. De fato, nessa eu serei profeta do acontecer. Eu vou esperar jogar, vou esperar ver a questão de adaptação e tal. Porque no que eu precisava me apegar para tecer um comentário prévio, eu não consigo, porque os números dele são muito ruins. Eu acho até, eu não fiz essa pesquisa não, tá? Vocês podem fazer aí. Eu acho até que se você fizer uma pesquisa do ano passado para cá, do Cauã Soares e dele, Thiago Borbas, eu acho que o Cauã Soares vai ter números melhores. E nem é um jogador profissional, está entrando agora na equipe de profissionais do Atlético. Então, a mim, não justificaria se você fosse olhar pelos números, mas também pelas atuações, a contratação dele. Mas vai que. Só que eu acho que um time como o Atlético, mesmo com a situação financeira que tem, de não colocar dinheiro para contratar, não pode trabalhar na base do vai que cola. Porque eu acho que o risco é muito grande. Sabe de quê? De daqui a pouco vem, não ajuda, compõe elenco, é mais um aqui para receber, é mais um para encher o elenco, que não resolve o problema da falta de gols do Atlético. Pois é uma expectativa que a gente só vai conseguir consolidar realmente uma opinião quando a gente vê ele jogando. Essa é a verdade. Eu acho que os números mostram, mas a gente tem alguns casos que a gente se surpreendeu. Se a gente for pegar, eu vou tentar olhar o copo meio cheio, tá, senhor? Como sempre. Não, mas tem que ser, né, o Thiago? Já que ele tá aqui, cara, a gente tem que apoiar o jogador até ele ver ele jogar. Apoiar, tem que analisar, criticar. Por exemplo, o que tá acontecendo. o Vitor Hugo não vinha de um grande momento, pelo Bahia não fez nada e hoje, pra mim, ele é o cara que tá se destacando aí no Atlético. Vitor Hugo? O Vitor Hugo, meia que não, você falou do Bahia. Do Santos, eu falei Santos. Você falou Bahia. Você falou Bahia. É Santos. No Santos ele não fez praticamente nada ano passado e ele chegou aqui no Atlético se destacando. Eu confesso que eu não teria contratado, mas já que o Atlético contratou, vou esperar, vou torcer para dar certo. Os números, como o HG falou, indicam algo diferente. Mas, enfim, até conversei com uma pessoa do Atlético e ele me falou, pô, cara, ele é um centroavante de área, trombador, aquele cara de presença, vamos aguardar um pouco mais para ver? Vou aguardar. Ele ainda não treinou com o grupo, o nome dele já está no bid, ele tem condições, está regularizado para jogar amanhã, mas não treinou com o grupo. Primeiro treino dele com o grupo será hoje à tarde, coisa que me faz não acreditar que ele vá para o jogo, vai ser relacionado com um treino só. Eu não acredito. Vale destacar que agora o Atlético enfrenta também, já está definida as datas aí da Copa Sul-Americana, né? O Bragantino, inclusive vai ser no mesmo dia dos jogos do Cruzeiro contra o Flamengo, né? Dia 12 e dia 19, dia 12 primeiro jogo lá em Bragança. Aí muita gente... 19 horas. Muita gente levantou até a questão de se o Bragantino jogaria dentro de casa. Só para deixar claro, no regulamento da Copa Sul-Americana, para as oitavas de final, estádio com até 10 mil lugares de capacidade. O estádio que o Bragantino joga hoje tem a capacidade para 12 mil, então vai ser lá em Bragança, não tem outra situação, vai ser lá. Ele não vai poder jogar porque ele vem para cá emprestado pelo Bragantino e o atleta teria que pagar uma multa para ele poder jogar. Eu não acredito que o atleta vai pagar uma multa para que ele possa jogar, então ele não vai enfrentar o Bragantino na questão da Sul-Americana, nem nesse jogo atrasado, né, contra o Bragantino, que também não tem data ainda em relação ao CBF. Agora, o que a gente fica, né? Vou voltar a dizer aqui, expectativa, vamos dar um voto de confiança, mas eu não acho que vai ser a solução. Agora tem um ponto positivo, HG, olhando pelo lado do ataque do Atlético. Eu conversando com uma pessoa do Atlético hoje para tentar entender como é que foi o treino da semana, quem se destacou, sabe quem se destacou no treino do Atlético? Sabe quem? Thiago Borbas. Não, o Thiago Borbas nem treinou, pô. Você não tá prestando atenção no que eu tô falando, não? Ele não treinou, Quem? Essa vitamina que você toma. Quem? Fala logo. Preciado. Ai, falaram sério? que ele voltou de uma maneira diferente da Copa do Mundo. Me falaram que ele voltou totalmente diferente. Ele voltou ou o Baba tá usando ele em outro... Não, me falaram que assim, que vendo ele treinar, cara, a intensidade, de velocidade, de motivação, que ele parece ser outro jogador. Aí entra aquela história. O Atlético joga amanhã contra o Juventude precisando de fazer um resultado. Eu, sinceramente, se eu tivesse que escolher, eu escolheria o Coelho para começar jogando. Né? Porque eu acho que a função que o Preciado faz ali, eu acho que ainda não vai ajudar ofensivamente.
mas também não vai me surpreender se ele mantiver o Preciado por essa informação que eu tive de que ele realmente está treinando muito bem, está buscando, está com vontade. Porque aquele Preciado de antes, meu amigo, aquele ali ficaria no banco sentadinho. Eu só vou voltar em alguns assuntos aqui para falar a respeito do Borbas. Desculpa, Breno, eu acho que não cabe comparação quando você fala do Vitor Hugo, né, o jogador de 22 anos. Eu falo de volta por cima. De 22 anos, não. É porque tem situações diferentes. Um é forjado no Flamengo, viveu todas as pressões do Flamengo, se tornou profissional muito novo e mostrando qualidade ali, jogou Se em bem que ser forjado do Flamengo jogou em três vale muito, funções. porque o Reinier também foi. Jogou em 3 funções diferentes dentro do Flamengo, depois foi para o Santos, né? Que é gigante também. Duas grandes equipes gigantescas, né? Com uma cobrança totalmente diferente. O Borbas, ele é formado no River Plate do Uruguai. É sempre muito importante a gente dizer isso. No River Plate, depois ele vai para o Bragantino. O Bragantino não está nem perto da história que o Atlético tem. Eu não vou ficar nessa de primeiro eu tenho que ver, porque senão a função nossa... Você está na sua, tá de boa. Agora, a gente é pago para comentar. Então eu não vou fugir do comentário. Hoje, para mim, a contratação do Borbas é uma contratação de Goiás dentro do Atlético Mineiro. Como assim? O Goiás contratou Atlético o Borbas. Mineiro? Dentro do Clube Atlético Mineiro. É o nome. Tá. É Galo, irmão. É Galo. Do Clube Atlético Mineiro. Só para de burrifar. Para de burrifar. É Galo. Tá burrifando demais. Hoje você tá... Realmente o remédio hoje foi remédio com café. Tá alterado. Tá alterado. As pernas A dele. contratação do Borbas pelo Atlético, na minha opinião, é uma contratação de Avaí no Clube Atlético Mineiro. É uma contratação de Goiás no Clube Atlético Mineiro. É uma contratação do Ceará no Clube Atlético Mineiro. É uma contratação de Fortaleza no Clube Atlético Mineiro. Vai ter que jogar muita bola, mas muita. O Atlético foi buscar o Borbas porque o Cassieira, que o Atlético investiu 7 milhões numa perna, mais 3 numa segunda perna. São 10 milhões que o Atlético pode estar investindo no Cassieira. Porque tá vendo que o Cassieira não é aquilo que o Atlético esperava. Então, gente... de verdade, eu estou falando por mim, vai ser sempre desse jeito. Eu não vou ficar esperando o cara jogar. Se ele vier a jogar bola, meter muito gol, se tornar um cara da história do Atlético, eu venho cá e falo, pô, errei e pronto. Eu não estou gastando nenhum centavo para estar comentando aqui, nenhum. Muito pelo contrário, eu estou ganhando para estar comentando aqui. Então, eu posso falar isso. O Atlético, no início do ano a gente falou, o Atlético não tem margem para errar. Aí o Atlético contrata o Borbas e eu vou ter que esperar. Ué, mas é contraditório, Breno. Não, você é contraditório. É contraditório. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. O Thiago Borbas é o Chico da Costa que habla. Simples. Muito bem. Seu melhor dia aqui. Thiago Borbas é o Chico da Costa que habla. Melhor dia aqui, Thiago. Obrigado, irmão. Parabéns. Servindo sempre o seu melhor dia aqui. Eu não vou Obrigado, falar. Leozinho. Tamo junto. Coragem, Tá vendo, irmão? Parabéns. Coragem, Filipão. Eu vou te aplaudir. Gente, deixa eu só me defender aqui uma coisa. Peraí. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Deixa eu defender um negócio Eu aqui. não teria contratado. Ponto. Mudou? Quando é que eu falei que eu teria contratado? Ele sempre falou isso. Desde ontem, pelo menos, que eu vi. Peraí, você tá errado. Eu também falei ontem que eu não teria contratado e continuo falando isso. Eu não teria contratado. Ponto. Não teria contratado. Ponto. Eu não acho que um reserva do Red Bull Bragantino Sacha. E não é o Sacha Prime. O Sacha Prime passou no Atlético. Seja titular no seja importante para o Atlético, desde que o Atlético tenha a condição de trazer o Isidro Pita. Aí eu assinaria. O Borbas eu não teria trazido. Ponto. Para avaliar se vai dar certo ou não, eu não teria trazido. Eu preciso esperar a bola rolar. Eu tenho expectativa? Zero. E uma outra coisa, antes do Breno falar aqui. Muito me assusta o Red Bull Bragantino emplacar o Borbas no Atlético, mas o Atlético não conseguia emplacar o Igor Gomes lá. Onde está o erro? Mas o Borbas não tá vindo do Red Bull Bragantino agora. Não. Eu tô falando de emplacar, porque eu tô falando de direitos. Sim. Né?
Porque, porra, você tem o direito, aí você não pode jogar contra, porque o jogador ainda pertence e tal. Então, eu consigo te mandar um jogador que tem direito dele, mas você não consegue mandar um jogador seu pra cá. Quem joga mais bola, o Igor Gomes ou o Borbas? Eu não estou comparando, não são jogadores da mesma posição. Então, mais útil, Igor Gomes. Exatamente. Então, eu não consegui emplacar lá, mas um jogador que tem direito lá é emplacado aqui. Então, é uma coisa muito maluca. Sabe? Eu não posso pegar um jogador desse gabarito, trazer para cá e achar que ele vai resolver o problema de gols. A não ser que o Barba seja o santo milagreiro e consiga fazer ele responder. A verdade é essa. Não, o Chico da Costa, quando foi contratado, todo mundo criticou e todo mundo viu o que deu. É um segundo só, o que eu quero dizer de novo. Ontem eu falei, não vou voltar atrás. Fiz já comparações aqui entre o Cassier e o Thiago Bob. Eu não contrataria. Ponto. Agora, ele chegou, não chegou? Adianta eu ficar aqui agora, ficar reclamando. O atleta vai voltar atrás? Não vai voltar. Já vestiu a camisa, pro erro não já se assinou. repetir. Por isso que a gente comenta. Mas, agora eu torço para que ele queime a minha língua. Queime a língua do Elton, queime a língua do HG, de todo mundo que, como eu, pensa que não é uma grande contratação. Não, mas acho agora, que se não tá queimar, isso. nós viemos aqui e vamos criticar de novo. Agora, o que resta a gente é esperar ele jogar. Nós já fizemos uma crítica, o Atlético contratou. Contratou? Beleza. Agora vamos esperar ver ele jogar. Você quer pautar o nosso tempo? Quer mais crítica? Não é isso não, cara. De crítica. Só que eu tô querendo colocar o seguinte, todo a mundo gente critica concorda que foi uma contratação que não é boa, que não, inclusive não existe justificativa de por que o Atlético contratou ele. Então, não Breno, existe. A nossa crítica vai exatamente na esteira até do que o Pedro Daniel e o Brax disseram. Que jogadores agora só chegariam para agregar. Acrescentar. Qual os números, e eu nessa eu tô. A única coisa que eu concordo com o André Salles são essa e mais uma. Os números, principalmente quando são de atacantes, devem ser levados muito em consideração. Gente, é assustador. Com o Cassierra, você olhava os números do Cassierra e falava, pô, não acompanho muito o jogador, mas são números interessantes. Eu vou citar um jogador que não virou no Cruzeiro e que, quando chegou aqui, tinha números interessantíssimos no futebol mexicano. O Dineno. Cara, sim, é assustador você olhar para os números do Borbas e imaginar que ele está vindo para ajudar o ataque atleticano. Essa é a questão. Então, assim, não é um jogador que já chega de cara com status, não. A gente consegue falar que melhora, que é melhor do que tem aqui hoje como opção para o Domingos no Atlético. Você sabe que eu tenho vício, vocês sabem disso, eu tenho vício de tênis, né? Então, toda semana chega uma caixinha lá, minha mulher fala comigo assim, pra que isso? Minha esposa fala, pra quê? Pra que isso? Captei. Pra quê? Você já tem mais de 500, eu não estou contando vantagem não, mas eu perdi a noção. Pra quê? Você só tem 2 pés. Você só tem um dia para usar, você não vai ficar trocando. Pra quê? Mas aí você é mais forte que eu tô achando que você é mais forte do que o departamento de futebol do Atlético. Pra quê? Porque se você pega um cara que está voando e que ninguém foi buscar ainda, se você pega um cara que os números são muito expressivos e é um negócio de ocasião, vá lá. Mas emplacar um jogador que pertence ao Red Bull Bragantino aqui, que nem o Red Bull Bragantino quer, não me parece ser um bom negócio. Aí vai exatamente ao encontro que eu disse agora há pouco, que eu irritei o pescoço. Eu falei, vamos esperar para ver. Mas eu não teria trazido. Mas de jeito nenhum. 21 mil torcedores garantiram ingresso para o jogo Galo e Juventude pela Copa do Brasil, oitavas de final. Então a gente fica naquela expectativa. Será que vai lotar a Arena? Já tem um bom tempo que a Arena não lota. A torcida tá meio de mal com o time. Ou o time tá de mal com a torcida. Podemos ter os dois lados, né? Porque tá fazendo muita raiva na gente. Mas, vamos lá, galera. Hoje é sexta, o jogo é sábado. Sábado, se eu não me engano, 7h30, né? O jogo. O que acontece? Vamos lá. Até hoje à noite, acredito eu que esses 21 pulei para 25, 26. O Galo, que informação para vocês, ele tem uma média de venda de ingressos superior na véspera e no dia do jogo. Ou seja, se o jogo é domingo, o Galo vende mais ingressos no sábado e no domingo. Se o jogo é na quarta, o Galo vende mais ingressos na terça e na quarta. O ápice de venda de ingressos da torcida do Galo na Arena tem acontecido nos dias dos jogos e na véspera, tá? Então, como hoje é véspera e amanhã ainda é o dia do jogo, e já temos aí 21 mil até na manhã de hoje,
Acredito eu que até hoje à noite esse público vai chegar na casa dos 25 mil. E até amanhã esse público vai pular para a casa dos 30 mil. Então tá? Tanaca das rendas aqui, né? Vocês lembram do Tião das rendas? Eu tô especulando, tô fazendo um prognóstico aqui de um público na casa entre 28 a 32 mil pessoas. Não é arena lotada, longe disso, o estádio cabe 44 mil. Não é arena lotada, mas já é mais do que vem tendo nos últimos jogos. Então, cabe ao Galo, né? Aproveitar esse hype, aproveitar esse momento, vencer o Juventude, não passar aperto lá também contra o Juventude lá no Alfredo Jaconi, para cada jogo que passar, a nossa média de público continuar subindo, beleza? Então, até o momento 21 mil, acredito que hoje 25 mil, amanhã na casa aí de 28, 32 mil pessoas, é o que eu estou aqui fazendo de prognóstico, beleza, galera?